Qual a dieta que todo mundo deve fazer e qual aquela que devemos ficar longe? Quem aqui faz dieta ou já fez dieta ou está fazendo algum tipo de dieta, fala aqui para mim nos comentários enquanto o pessoal vai chegando aqui para a nossa live. E não esqueça de compartilhar para o maior número de pessoas, porque assim você também ajuda outras pessoas a ter mais saúde e a emagrecer. Então, falem aqui para mim nos comentários da onde vocês são e coloque o nome aqui de vocês para eu saber com quem eu estou falando. A Ana, a Roberta, o Renato, o Gustavo, parabéns por estarem aqui presentes e para conhecer mais sobre saúde e emagrecimento. Se vocês querem saber mais, não esqueçam de entrar lá no Disque Emagrecimento, o grupo gratuito de emagrecimento e de saúde. Basta clicar no link da bio do Instagram e participar. Não tem nenhum custo, você recebe mensagens e também você faz parte de um grupo de pessoas que buscam saúde e também emagrecimento. Manter a saúde, preservar a saúde e também, além disso, emagrecer. Hoje vamos falar então sobre esse assunto de qual dieta todo mundo precisa e aquela que a gente não quer e que não é necessário a gente fazer. Todas as pessoas que estão aqui provavelmente já devem ter feito algum tipo de dieta, não é mesmo? A Renata falando aqui que fez já várias dietas, dentre elas a dieta da proteína, a dieta Duncan, né? Alguns fizeram a cetogênica, mas retornaram e não conseguiram fazer novamente. Há diversos tipos de dietas, né, que existem e algumas são determinadas para alguns pacientes, algumas doenças, né, mas também são feitas como estratégia, assim como o jejum intermitente, que não é uma dieta, mas sim uma estratégia. Mas hoje não vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre qual a dieta que ninguém precisa fazer e aquela que todo mundo deve fazer. Você sabe qual é? Fala aqui pra mim. Todo mundo aqui tá falando as várias dietas, mas ainda não chegou ao ponto que a gente vai falar aqui. E eu quero saber de vocês, falando em dieta, o que você sente quando ouve falar em dieta? Tem a relação com dificuldade, com sofrimento, com tristeza, com desespero. O que a dieta fala para você? A palavra dieta. Qual a sensação de ouvir a palavra dieta? O que você sente? O Renan tá falando que sente horror, pavor, que foge dessa palavra. Muitas vezes, claro, você pode fugir o mesmo do profissional de saúde, não quer consultar justamente por isso, por medo do profissional retirar aquele alimento que você tanto gosta e que você tem muito apego, né? Por exemplo, um chocolate, por exemplo, o pão, por exemplo, biscoito ou, enfim, o alimento que você mais gosta e nem pensa em querer tirar da sua dieta. Muitas vezes é por conta do medo que você não procura atendimento específico, por medo do profissional tirar aquela dieta e você vai cair em tentação e sabe que não vai conseguir. Então, por isso que às vezes você nem procura atendimento. Mas vamos esquecer disso e lembrar que a saúde é sempre em primeiro lugar. Vamos falar aqui então um pouquinho sobre a dieta que todo mundo deve fazer, mas se você quiser saber, fique aqui comigo até o final dessa live. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o depoimento da Jaqueline. Eu me chamo Jaqueline e eu fiquei muito feliz com esse programa, porque a minha vida toda foi marcada por dietas muito difíceis e eu já não aguentava mais tanto sofrimento, um cansaço para emagrecer e depois voltar a engordar tudo de novo. Eu fiz as 10 sessões online em grupo, foi um tratamento rico para mim. Por estarmos em grupo, cada uma tem sua experiência, a gente vê que não está sofrendo sozinha. E eu consegui emagrecer, me chamo Jaqueline, e eu fiquei muito feliz com esse... Esse é o depoimento da Jaqueline, né? Quem aqui de vocês sente que nem ela, que só de pensar em dieta já dava um cansaço, né? De cansada de tanto que ela tinha de ter feito várias dietas e nada dar certo.
Várias pessoas aqui falando que sim, que não pode nem ouvir falar na palavra dieta, que já dá um arrepio, já sai desesperada, já acha que não vai conseguir mais emagrecer, né? Mas, na verdade, vocês já fizeram várias dietas, pelo que vocês estão me falando aqui. Algumas pessoas não fizeram, por realmente ter dificuldade em retirar alimentos, né? Eu, particularmente, nunca fiz uma dieta específica, sempre cuidei muito da alimentação, mas quando eu era no início da adolescência, a minha mãe se preocupou achando que eu estava com diabetes devido a tomar muita água, ter muita sede, mas claro, não tinha. Eu fiz exame com o endocrinologista e o que ele disse para mim tirar da alimentação é conta da manteiga, que a gente colocava muita manteiga no pão. Não gostava particularmente muito da manteiga, mas ela dava uma umidade mais na torrada, ficava mais gostosa. A partir daí eu não comi mais manteiga nem tipo de margarina. Mas depois que eu comecei a estudar nutrologia em 2013, aí sim eu comecei a eliminar alguns tipos de alimentos, né? Que a gente fala muito de não comer glúten, não comer açúcar, mas isso foi passos que eu comecei a dar. O primeiro foi o açúcar, né? Que eu comecei a diminuir, e o açúcar refinado, né? Qualquer tipo de adoçante também eu não utilizo, mas o ponto principal que foi aos poucos que eu fui retirando alguns alimentos da minha alimentação, como a carne, qualquer tipo de carne, eu não como desde 2013, não é só carne vermelha, mas eu não me alimento de carne de frango, branca, peixe, nenhum tipo de embutido, né, presunto, pirulite, eu não como, que é carne também, né? Então, qualquer tipo de carne, em geral, eu não como, nem derivados da carne. E isso eu fui em 2013. Em 2014, eu já não como, eu optei por não ingerir mais álcool desde então. E eu fui aos poucos. Então, primeiro foi o açúcar, diminuindo o açúcar. Depois eu retirei, eliminei totalmente a carne em 2013. Em 2014, eu eliminei o álcool. Em 2015, 16 eu comecei a eliminar o glúten. Hoje em dia também não como glúten. O leite foi em 2017, então você vê que é uma progressão que eu fiz, né, devido aos meus estudos, e é o que eu me adaptava na minha alimentação. Então, e eu decidi em 2000 retirar o ovo também. 2020, 2021 o café. Então foi uma progressão que eu estou fazendo, mas o que mais eu sinto falta é o café. E em maio vai fazer 1 ano que eu estou sem nenhum tipo de café, nenhum tipo de cafeína. Então eu sei que nenhum tipo de retirada de alimento abruptamente vai dar resultado para você. Muitas pessoas conseguem fazer uma redução de tudo aos poucos, né? Mas outras demoram mais tempo. Então eu tive uma progressão. Então desde 2013, o açúcar muito antes, mas desde 2013 eu fiz lá minha listinha e vi que foi entre 1 a 2 anos que eu fui eliminando coisas da minha alimentação que eu fui vendo que não estavam me fazendo bem. Até hoje eu vejo fotos do antes de comer um determinado alimento e depois de comer outro. Eu vejo muito a diferença nas fotos, né? E dá pra ver a diferença, mas isso, claro, é a opção de cada um. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço, né? Cada um tem as suas escolhas. E não foi porque eu tenho qualquer tipo de doença, mas por opção mesmo, por opção de melhorar a minha saúde. E a gente vai falar aqui que a gente está falando sobre as dietas plant-based. Qual é a diferença entre dieta plant-based e vegana, vegetariana? A gente vai falar nos próximos posts, tá? Mas então, quem eu faço avaliações não necessariamente vão precisar tirar todos esses alimentos que eu tiro. Isso eu escolhi, a opção é minha, por livre e espontânea vontade, para melhorar a minha saúde e meu desempenho, tanto intelectual, emocional e diversos setores da área da vida. Então, isso é as minhas opções que eu faço para mim. Não quer dizer que você vai ter que fazer caso você consulte comigo, tá? Não fique com medo que eu não vou sair tirando tudo da sua alimentação. Isso é uma progressão. Eu preciso saber quem é você para saber qual determinado alimento provavelmente não vai ser bom
para você na sua jornada da sua vida, tá? Essa é somente uma experiência para você me conhecer um pouquinho melhor e ver que eu não faço dieta, mas sim fui retirando, eliminando alguns alimentos que não fazem bem nem para mim, nem alguns para qualquer tipo de pessoa. E também tirei, eu acho que eu não falei do leite, o leite foi também em 2017. Então, na verdade, eu sou vegana e plant-based, mas aí vocês vão ver a diferença nos próximos posts, que a gente vai falar mais também sobre os tipos de dieta dos famosos, que ainda não acabou, a série continua, a dieta dos famosos, a gente vai falar ainda mais aqui no Instagram. Então não se preocupe, algumas dietas são estratégias, outras facilitam melhoram o seu tipo de doença ou melhoram o seu desempenho nos esportes. Então é bom você conhecer e fazer uma consulta especializada para ver o seu real objetivo. Mas então vamos falar aqui qual é a melhor dieta. Mas antes eu vou mostrar aqui as estatísticas, né? Estatísticas do Ibope, 40% das mulheres afirmam fazer dieta constantemente. Estudo do Ibope sobre hábitos de saúde e consumo da mulher brasileira mostra que 40% das mulheres dizem fazer dieta constantemente, enquanto que entre os homens esse percentual é de 29%. Então as mulheres estão lá no topo de 40% de estarem sempre em dieta, né? Por uma baixa autoestima, por acharem que sempre estão precisando fazer dieta. A pesquisa foi feita com mais de 18 mil pessoas entre agosto de 2009 e julho de 2010, tá? Outra pesquisa aqui, o percentual geral dos entrevistados afirmaram que quase sempre estão tratando de perder peso, né? Foi 35%, as mulheres sempre estão querendo perder peso, não é mesmo? Mulheres sempre estão achando que tem defeito, que precisam perder mais peso. Os dados mostram ainda que 80% das mulheres se preocupam com a forma física, entre os homens o total é de 78%. Além disso, o Ibope indica que 79% das mulheres pagariam qualquer preço pela sua saúde. 35% das mulheres ouvidas afirmam ainda não ter tempo para preparar comidas saudáveis. Então, esses são dados estatísticos para vocês saberem que as mulheres estão sempre se preocupando com o peso, muito mais do que os homens, e estão sempre, a maioria delas, em dietas restritivas, fazendo aquele efeito sanfona que a gente conhece já, né? A dieta, então, quem aqui quer saber a dieta que todo mundo deveria fazer? Primeiramente, então, acima de tudo, a dieta que todo mundo deveria fazer é a dieta da autoestima. Para você, primeiramente, você tem que gostar de você mesmo, praticar técnicas, praticar o amor próprio antes de você começar qualquer tipo de programa de emagrecimento. Se você não tiver o seu amor próprio, você não tem como cuidar da sua saúde, e no meio de tudo, no meio do programa, você pode desistir por conta da dificuldade que você está tendo de fazer o que foi orientado. Então, a dieta da autoestima, lembrando, se você tem que cuidar do seu corpo, porque é nele que você vai ver o resto da sua vida. Se você sente desânimo, muita dor de cabeça, cansaço, inchaço no abdominal, inchaço nas pernas, às vezes a formação de muita celulite, alterações na pele, azia, má digestão, entre outros sintomas, você pode estar, a causa disso tudo pode ser também a alimentação. Então, muitas pessoas acham que o que há de errado comigo, que eu tenho todos esses sintomas, já é normal para mim ter esses sintomas, isso não quer dizer nada. Sim, quer dizer sim, se você tem esses sintomas, alguma coisa o seu corpo está falando para você. Então, escute o seu corpo, escute ele, porque se ele está lhe falando que está doendo aqui, está doendo ali, é porque tem alguma coisa de errado. E vamos começar primeiramente com a alimentação e também uma série de avaliações necessárias que serão feitas na consulta médica, mas a alimentação é a base de tudo, e muitas pessoas têm alergia, intolerância a alguns alimentos, e sim, esses alimentos podem te dar dor de cabeça, podem te provocar inchaço, você ter má digestão por conta de determinado alimento, por deficiência de enzimas, deficiência de ácido clorídrico no seu estômago, e assim vai dependendo
do seu sintoma. Então, escute o seu corpo, preste muita atenção nele, e é isso que a gente quer aqui. A dieta da autoestima, você gostar de você mesmo, procurando ouvir o seu corpo, ouvir o que ele tem para falar para você e procurar auxílio médico, auxílio de profissional de saúde que possa te auxiliar nesse processo de melhora desses sintomas, porque alguma coisa está acontecendo e você ainda não sabe. Porque se alguma coisa te incomoda, de repente ainda você não sabe o que pode ser isso, e você está lá todo dia comendo determinado alimento e isso cada vez mais piorando e persistindo esses sintomas que você nem imagina que às vezes é esse alimento, esse tipo de alimento que você está ingerindo, que pode ser a causa, e muitas vezes sim é a causa, porque a alimentação é a base da nossa saúde e da nossa energia, da nossa disposição, qualidade de vida. Isso tudo depende da nossa saúde, né? Qualidade de vida, de uma boa alimentação. Então, a dieta da autoestima é importante, em primeiro lugar, você saber conhecer o seu corpo, começar a gostar mais de você para você conseguir seguir um programa completo de emagrecimento e ter disciplina, formar a disciplina para conseguir os seus objetivos. E eu vou acabar aqui a dieta da autoestima, então. Isso, se você, Renata, você pode procurar profissionais que trabalham com autoestima, né? Quem sabe você não vai comprar roupas novas, pelo menos uma camisa, um brinco diferente, colocar um batom, pintar os olhos, isso já é tudo uma melhora da sua autoestima, gostar primeiro de você, e aí sim você vai se dar a prioridade. Se dando a prioridade não quer dizer que você não vai cuidar das outras pessoas, mas em primeiro lugar sempre você, e isso é importantíssimo para você ter a sua prioridade no seu dia a dia, colocar você em primeiro lugar. Agende um horário com você e esse horário não pode ser desmarcado, tá? Bote lá na sua agenda o seu horário e esse horário não pode ser desmarcado durante o dia, tá? Essa é uma orientação de hoje aqui da live. Quem tá aqui, anota lá no seu caderno para não esquecer na sua agenda um horário todo dia com você. Aí você vê o que você vai fazer para você naquele dia, naquela hora que é possível fazer. E eu vou deixar aqui uma frase para finalizar a nossa live. A dieta que a gente não deve fazer, eu já vou falar. Então, essa frase é importantíssima. Cuide-se. Com o tempo que eu... Aqui é uma frase que alguma pessoa fez, só que eu não tenho o nome da pessoa, tá? Com o tempo, eu entendi que a pessoa de quem eu sempre precisarei sou eu. É por isso que devo sempre me cuidar, porque eu sou a pessoa com a qual vou passar toda a vida. Lindo, né, essa frase? Quer dizer tudo que a gente falou aqui. E lembrando que a dieta que a gente não deve fazer é procrastinar. A dieta da procrastinação é a dieta que ninguém deve fazer. Eu sei que a gente faz, muitas vezes a gente procrastina, deixa tudo para depois, que é normal do ser humano fazer isso, uns mais que os outros, mas é importante saber por que a gente procrastina e evitar ao máximo isso, que aconteça isso. Então, evite a dieta da procrastinação, diminua o máximo que você conseguir, porque você precisa de ação, você precisa ter ação para conseguir emagrecer e ter cada vez mais saúde. Gostaram da live? Coloca aqui o like, aproveite para compartilhar e vejo vocês na próxima live. Fiquem atentos aqui no Instagram, que vai ter várias novidades ainda durante este mês de abril. Grande beijo, tchau, tchau!